Bom, agradeço as contribuições do Vitor Fernandes e vou passar agora para Alessandro Matheus M. Santos, que é o consultor jurídico da Brasil Júnior. Boa tarde. Alô? Acho que é um microfone sem fio, porque está longe. Obrigado. Alô, boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa da autora do requerimento para a realização da audiência pública na data de hoje, professora deputada federal, professora Dorinha Seabra Rezende, que é relatora desse projeto de lei aqui na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Na pessoa de quem gostaria de cumprimentar toda a mesa e registrar um agradecimento especial pela presença do Ministério da Educação, do professor Dilvo, diretor do MEC, para contribuir com esse debate que visa, acima de tudo, aprimorar a educação no ensino superior do país e também, ao lado disso, aprimorar e desenvolver a educação empreendedora. Minha fala vai se pautar bastante em 2 pontos. O primeiro deles, relacionado ao histórico do projeto de lei especificamente. Então, como surgiu essa iniciativa de regulamentação do movimento Empresa Júnior no Brasil? E, num segundo momento, eu pretendo abordar aqui os pontos que o texto legal aprovado por 2 comissões do Senado Federal, que agora chega para a revisão da Câmara, o que esse texto traz de inovação da matéria, para criar e para conferir segurança jurídica ao relacionamento, à relação jurídica existente entre a empresa júnior e entre as instituições de ensino superior públicas e privadas do Brasil. E também, na sequência, abordar quais são os pontos que a Brasil Júnior busca hoje dar a título de contributo para o aprimoramento desse texto legal, desse texto legislativo, discutindo que vem sendo discutido esses pontos junto com o Ministério da Educação por meio da Secretaria de Ensino Superior. Então, falando um pouco de como surgiu essa ideia de regulamentação do movimento Empresa Júnior no Brasil, a gente tem que voltar um pouco até o ano de 2003, que é a data de criação da Confederação Brasileira de Empresas Juniores no Brasil, na Bahia, no Oxeneg, que a gente costuma dizer, que foi o Encontro Nacional de Empresas Juniores, e nesse encontro foram aprovados os primeiros atos normativos disciplinando a relação do movimento Empresa Júnior do Brasil. Então, a gente tem o Estatuto da Confederação, a gente tem o Regimento Interno da Confederação, o nosso Código de Ética, e, acima de tudo, o documento base hoje para o exercício, para o desenvolvimento das atividades das empresas juniores no Brasil, que é o Conceito Nacional de Empresa Júnior, o CENEG. Esse conceito, ele fixa as diretrizes gerais para a atuação de uma empresa júnior no país. Quais são essas diretrizes gerais? Acima de tudo, a natureza jurídica de uma empresa júnior é de uma associação civil sem finalidade lucrativa, mas com finalidade educacional, que elabora produtos e presta serviços voltados à comunidade acadêmica e que esses produtos e serviços prestados têm por finalidade, por objetivo, por atividade fim, por assim dizer, exatamente o que o Vitor Casagrande teve a oportunidade de apresentar agora há pouco. Ou seja, desenvolver o aprendizado por projetos no âmbito do ensino superior brasileiro, a metodologia do Learning by Doing, então aprender fazendo, naturalmente que esses projetos, esses serviços são prestados sob a necessária supervisão e orientação de um professor orientador. Ao lado disso, o desenvolvimento de competências, dessas competências técnicas de aprendizado por projetos, o desenvolvimento dessas competências gerenciais. Então, um estudante que sai da universidade, se ele desejar seguir uma carreira de um profissional liberal, se ele desejar montar seu negócio, ou até se não, se ele desejar empreender no setor público, se ele desejar empreender dentro de uma empresa, se ele desejar empreender dentro do terceiro setor, ele vai se deparar com situações nas quais ele demandará conhecimentos de natureza de recursos humanos, conhecimentos de natureza financeira, conhecimentos no âmbito do relacionamento institucional, no âmbito das parcerias. Então, todos esses conhecimentos são necessários para o desenvolvimento global dessas competências no âmbito da empresa júnior. E, no terceiro momento, o desenvolvimento da cultura empreendedora.
né? Então, ele primar pela inovação na universidade, ele ser um jovem inquieto. Os empresários juniores, acima de tudo, são jovens inquietos, deputada. São poucos, e aí eu falo como estudante que fui egresso da Universidade Federal da Bahia, e por ter participado do Movimento Empresa Júnior, hoje atuo como consultor jurídico da Confederação, mas posso citar meu testemunho, de que, infelizmente, diretor Sodilvo, na Universidade de Direito, a maioria dos estudantes, por exemplo, querem sair e fazer um concurso. Mas muitos não querem fazer um concurso porque desejam fazer o concurso, porque têm uma vocação para fazer o concurso. Mas muitos, assim, trilham esse caminho por desconhecer outras oportunidades e outros projetos de vida. O que a gente quer é justamente mostrar outros caminhos igualmente viáveis para o jovem universitário, para que ele possa decidir, ele possa optar. E a cultura do empreendedorismo mostra muitos caminhos, né? Não é apenas um caminho, mas um leque plural de oportunidades que lhes são oferecidas. Então a gente luta por esse projeto hoje aqui na Câmara dos Deputados, porque a gente acredita que o jovem empreendedor não tem só que passar pelo banco da faculdade, fazer a prova e pegar o diploma no final do curso. A gente acredita que ele tem que viver a experiência universitária, que ele tem que viver o tripé indissociado de ensino, pesquisa e extensão, que prega, tal como prega a nossa Constituição, que ele tem que viver essa experiência porque ele vai sair uma pessoa mais preparada, mais capacitada, para o mundo de trabalho, seja no setor público, seja no setor privado, enfim, ou no terceiro setor. Então, esse projeto busca desenvolver e reconhecer essas competências que são desenvolvidas via empresa júnior. Eu posso falar um pouco de direito comparado aqui de forma brevemente, que a Bélgica e a França já têm legislação própria disciplinando o movimento. Mas, apesar deles terem uma legislação própria, nenhum ato normativo dessa legislação reconhece uma lei específica para o movimento Empresa Júnior. Daí o seu caráter inovador do Brasil. Inclusive, hoje nós temos um acordo de cooperação com a Confederação Europeia de Empresas Juniores, que é a JADE, e cujos representantes da Confederação Portuguesa, da Confederação Italiana, acompanham atentamente a tramitação do nosso projeto de lei para que eles possam apresentar uma iniciativa semelhante na Europa. Então, o nosso projeto está sendo aguardado a aprovação do nosso projeto está sendo aguardada com grande ansiedade, tanto pelos empresários juniores brasileiros, quanto pelos empresários juniores de fora do país. E aí, avançando nesse histórico do projeto de lei, a gente chega até o ano de 2012, que foi o ano da realização da última Conferência Mundial de Empresas Juniores, coordenada pelo ex-presidente da Confederação, Marcos Barão, e que nessa reunião, nesse evento, nesse congresso, que reuniu 2.000 pessoas na cidade de Paraty, a gente teve a oportunidade, diretor, e depois eu gostaria de presenteá-lo com a nossa publicação, de lançar o primeiro estudo sobre esse marco regulatório do movimento Empresa Júnior no Brasil, que é o livro Empresa Júnior, Aspectos Jurídicos, Políticos e Sociais. Essa publicação ela foi realizada nas universidades públicas e privadas do Brasil, 5 universidades, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, a Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, a Universidade Federal de Goiás e a USP de Ribeirão Preto. E a Universidade Internacional que participou desse projeto foi a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal. E, por meio desse projeto, a gente começou a estudar os aspectos jurídicos do movimento Empresa Júnior. Começou a pensar como a gente poderia garantir segurança jurídica para essa relação. Porque acaba trazendo muitos benefícios para as faculdades. O gestor público, muitas vezes, ele quer incentivar esse projeto, mas ele não sabe como. E, muitas vezes, a gente sabe que no âmbito das universidades públicas, e aí eu cito um dado que mais de 80% das empresas juniores do país fazem parte de instituições públicas, federais ou estaduais, de ensino superior, para garantir que o gestor ele tenha essa segurança jurídica ao fomentar essa atividade na sua universidade. Então, o projeto surgiu a partir dessa iniciativa. Em seguida, meses depois, a Confederação convidou a Liga das Empresas Juniores de Direito, que é um núcleo que reúne todas do país, para elaborar um parecer sobre o anteprojeto dessa lei, né, que ia ser em parceria junto com o gabinete do senador José Agripino, que é o autor da matéria. E, em novembro, a gente conseguiu fechar um texto para ser apresentado. E aí esse texto começou a tramitar em 2013, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, sob a relatoria do senador Flecha Ribeiro, na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do senador Ciro Miranda, e agora chega para a Câmara Federal para revisão. O que é que esse projeto trata, né? Qual é a essência do projeto? Primeiro de tudo, reconhecer a natureza jurídica das empresas juniores. Então, como associações civis, geridas por estudantes,
né, que tem uma necessária vinculação com a universidade e por ela é disciplinada em paralelo com o estatuto da própria empresa júnior. Né? Ela é vinculada necessariamente ao curso de graduação, ela é registrada no cartório civil de pessoas jurídicas. Todos os estudantes, e é bom que se diga, muitas vezes o pessoal pergunta, empresa júnior, mas por que o nome empresa júnior? Né? Se é uma associação civil, vocês têm finalidade educativa? Não. Na verdade, o nome empresa júnior é a tradução, é a adaptação para o português do termo que é utilizado na Europa, que é Junior Enterprise. Então, a gente optou por bem manter essa nomenclatura europeia para se identificar com o movimento, inclusive, a nível internacional. E, ao lado disso, o projeto de lei ele também reconhece que os estudantes eles desenvolvem trabalho voluntário. Então, nem eu, quando participei do movimento, nem o Vitor, nem a gestão da confederação, nem os empresários juniores de qualquer universidade do país recebem um centavo por esse projeto da empresa júnior e dos projetos que eles desenvolvem. O valor recebido com esses projetos é reinvestido na própria atividade fim da instituição. Então, destina-se a compra de livros específicos para os projetos que são desenvolvidos, destina-se a compra de material, de materiais notebooks, destina-se a participação e a capacitação dos próprios empresários juniores em congressos sobre as suas respectivas áreas de pesquisa e de extensão, e também para os encontros do Movimento Empresa Júnior a nível nacional. O projeto também reconhece, nesse sentido, a finalidade educacional, né, a gestão autônoma da empresa júnior. Então, como a associação civil estudantil, ela tem uma gestão autônoma, mas ela, obviamente, se submete ao regramento do Estatuto do Regimento Interno da Universidade e da sua respectiva unidade de ensino. E tudo isso para aprimorar a competência dos estudantes que participam dessa iniciativa. Né? O artigo 7º é bastante claro, que fala que é vedado às empresas juniores captar recursos financeiros para seus integrantes por meio da realização de seus projetos e de qualquer outra atividade. Né? Já acredita bastante nesse propósito transformador do movimento Empresa Júnior nesse sentido. E qual é a inovação? O que a gente acha que a gente pode aprimorar nesse texto legal? Né? E é uma provocação interessante para se trazer para uma audiência pública. Fizemos uma enquete, podemos dizer assim, de maneira informal. Vou falar de duas enquetes aqui. Uma enquete formal, primeiramente, que foi organizada pelo site daqui da Câmara dos Deputados sobre a aprovação do projeto de lei. E a resposta da enquete foi interessante e mostra muito os anseios de quem está acompanhando esse projeto. Porque mais de 96% dos internautas que responderam à enquete se manifestaram pela aprovação dessa matéria. Né? Então, já é um dado interessante para ver qual é o anseio social e a importância dessa matéria para conferir segurança jurídica ao relacionamento das empresas juniores. E a segunda enquete foi uma enquete que nós realizamos no ano de 2013, na Assembleia Geral da Confederação, foi realizada na cidade de Porto Alegre, e o encontro nacional foi realizado também pela Federação do Rio Grande do Sul. E lá nós perguntamos, estavam todos os presidentes de empresas juniores reunidos, e nós perguntamos, quantos aqui têm problemas com a regularização, a autorização, o uso do espaço físico na universidade? Praticamente todos responderam, levantaram a mão dizendo que sim, que tinham problemas, que já tiveram em algum momento desse relacionamento complicações. Por quê? Porque muitas vezes, e aí trazendo mais a questão do direito administrativo, o princípio da legalidade, muitas vezes o gestor da universidade pública ele só faz o que está previsto na lei. E aí, se não está previsto na lei, se não tem nenhuma norma que tenha autorizando ele a fazer isso, ele muitas vezes fica temeroso, fica receoso de tocar esse projeto adiante. E a lei visa justamente isso. Então, a gente pontuou aqui, de forma muito breve, 3 emendas que a gente acredita que podem aprimorar esse projeto. A primeira delas é com relação ao procedimento padrão, digamos assim, de aprovação de uma empresa júnior. Né? Então, qual seria essa diretriz geral de aprovação? Seria pelo órgão colegiado da unidade de ensino e, eventualmente, seria apreciada em grau de recurso pelo órgão colegiado da universidade. Né? Então, se a gente tem uma faculdade de administração, seria apreciado pelo órgão colegiado da faculdade e, eventualmente, seria apresentado pelo órgão colegiado da universidade, né? O Conselho Acadêmico de Ensino, Pesquisa e Extensão, enfim, o órgão que a universidade julgar competente para apreciar essa matéria. O segundo dispositivo que a gente colocou aqui, que é o artigo 10, ele, em momento nenhum, vale dizer aqui, para registrar, que em momento nenhum o projeto vincula a universidade a reconhecer o projeto de empresa júnior. Isso é bastante claro no nosso projeto. Em momento nenhum, todas as universidades ficarão obrigadas a aprovar o plano acadêmico da empresa júnior. Não.
elas terão que criar uma disciplina específica, estabelecendo requisitos para que as empresas juniores possam funcionar no âmbito dessas instituições e critérios para aferir o desenvolvimento de suas atividades. Mas uma vez que essas instituições, uma vez que elas reconheçam as atividades desenvolvidas pelas empresas juniores, a gente coloca alguns pontos que já são cases, na verdade, em outras universidades. Já ocorre isso no país. A gente pegou esses exemplos e tentou transpor esses exemplos de universidades públicas do Brasil, como a Federal da Bahia, como a Federal do Ceará, como a Federal de Goiás, né, como a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, pegar esses exemplos que existem espalhados no Brasil e trazer essas boas práticas para serem incorporadas no projeto de lei. Né? Então, o artigo 10 que a gente propõe aqui para o projeto seria um artigo que incentivaria a participação dos professores orientadores. Muitas vezes, infelizmente, os professores dedicam-se a essa atividade, mas não têm a sua carga horária reconhecida, e aí falo da realidade tanto da universidade pública quanto da universidade privada. Né? Então, o reconhecimento dessa carga horária para a gente é de suma importância, até para potencializar o trabalho desenvolvido na orientação desses professores e das empresas juniores. No segundo ponto, a colaboração com suporte material institucional. Né? Então, o que a universidade, dentro das suas disponibilidades, dentro dos seus recursos orçamentários e financeiros, pode fazer para auxiliar o projeto de empresa júnior. Né? Obviamente, isso também vai ser disciplinado pelo regramento de cada universidade. E o terceiro item seria justamente a criação de normas para disciplinar a relação das empresas juniores. Né? Então, seria, digamos assim, uma exortação normativa para que as universidades se manifestassem, criassem um regulamento próprio para as empresas juniores, que muitas ainda não têm. Muitas têm resoluções e outras ainda não têm. E no parágrafo primeiro seria essa questão justamente do espaço físico. Essa emenda a gente conseguiu, inclusive, discutir, firmar a redação dela com a DIFES, infelizmente não puderam estar presentes, mas no nosso último encontro, em novembro de 2013, o reitor da Federal do Rio de Janeiro esteve conosco lá no MEC, na CESU, e a gente chegou à redação que a gente poderia criar uma autorização legal. Né? Uma autorização legal. Então, a universidade não é obrigada, mas o gestor ele fica autorizado, caso ele queira, caso ele deseje, a ceder esse espaço físico dentro da própria instituição para que a empresa júnior possa funcionar. E também esse dispositivo prevê que ela funciona preferencialmente como atividade de extensão. Né? Na UNB nós temos aqui exemplo que a empresa júnior pode ser contada a título de horas curriculares, inclusive como matéria, né? Empresa júnior 1, empresa júnior 2. Então, cada universidade pode dar o contorno, pode desenhar esse contorno institucional no âmbito acadêmico da forma que melhor lhe entender. E, por fim, para encerrar minha fala, o artigo 11 ele fala justamente da concessão de bolsas. Né? Então, a autorização, mais uma vez, é uma faculdade. Por que a gente fala dessa faculdade aqui? Porque no momento que tem uma lei autorizando isso, cria essa faculdade, esse poderão, né? Essa faculdade ela pode ser utilizada como justificativa pelo gestor da universidade quando for fazer o planejamento financeiro. Então, o pró-reitor lá de administração da universidade, quando fizer uma sessão de orçamento participativo, pode discutir para ver verbas para eventos, verbas para publicações desenvolvidas por esses projetos de educação empreendedora na universidade. Então, vai depender também necessariamente dos resultados que a empresa júnior trouxer para a universidade, dentro da universidade, e de como a universidade vai enxergar essa iniciativa para fomentá-la e ampliar o impacto dos seus resultados. Então, isso já existe em algumas universidades, né? Na Federal do Ceará já existe essa questão das bolsas de extensão, a gente coloca aqui bolsas de empresas juniores, e também na Unesp já existe essa questão do repasse de verbas específicas para desenvolvimento de determinadas atividades para as empresas juniores. É a proposta, é a proposição que a gente apresenta aqui na ocasião. Gostaria também de agradecer a presença e registrar a presença do autor do nosso projeto de lei, senador José Agripino, que aqui muito nos honra com sua presença. E finalizar minha fala no sentido de que existe grande expectativa, professor, para a aprovação dessa matéria. Eu tenho a oportunidade, muitas vezes, de viajar pelo país, o Vitor muito mais do que eu, e de conhecer a realidade de norte a sul do país, das universidades, das empresas juniores, e existe efetivamente um grande anseio. As pessoas nos perguntam nas ruas quando a lei vai ser aprovada, o que elas podem fazer para se mobilizar. Então, quando teve a enquete, o pessoal se mobilizou para votar na enquete, para mostrar a sua participação no processo legislativo. E tudo isso, todo esse esforço, que a gente já tem mais de 2 anos
acompanhando a tramitação desse projeto. Todo esse esforço é porque a gente acredita no propósito. Sim, nosso discurso às vezes pode parecer muito padronizado, mas não é padronizado, é muito alinhado, eu diria assim, o nosso discurso. A gente tem uma sinergia muito boa dentro do Movimento Empresa Júnior. E a gente acredita que por meio dessa atividade a gente vai estar transformando o Brasil. E o caminho que a gente acredita viável e possível para a transformação do Brasil é a educação empreendedora. É formar, por meio da vivência empresarial, jovens empreendedores comprometidos e capazes de transformar o nosso país. Muito obrigado. Eu agradeço a exposição do Alessandro Matheus Marques Santos, como consultor jurídico da Brasil Júnior.